Maria Tudor I da Inglaterra, mundialmente conhecida como Maria Sangrenta ou Blood Mary, tem uma fama bem ruim por ter sido a monarca que perseguiu e matou vários protestantes enquanto era rainha ao tentar restaurar o catolicismo na Inglaterra. Mas afinal de contas, ela foi tão ruim assim ou essas afirmações serviram apenas para manchar o seu reinado? Já que ela foi a primeira rainha da Inglaterra a reinar sozinha por direito próprio. Filha primogênita do belíssimo Henrique VIII da Inglaterra e Catarina de Aragão, Maria Tudor cresceu como filha única. Das 6 gravidezes de sua mãe, somente ela sobreviveu. Ela foi uma criança precoce, pois aos 9 anos de idade já sabia ler, escrever em latim, além de aprender a falar francês, espanhol, italiano e grego, e tudo isso sem acesso ao Duolingo. Sua educação foi com base na obra Instrução de Meninas Cristãs, o que motivou a sua fervorosidade no catolicismo. Certa vez, o seu pai se gabou a um amigo dizendo: "Essa menina nunca chora." Mal sabia ele que ela faria muita gente chorar. Enquanto Maria crescia, seu pai, irritado pelas perdas de filhos com Catarina de Aragão, foi tendo diversos casos, chegando a ter alguns filhos bastardos e começou a culpar a sua esposa pela ausência de filhos homens, pois na cabeça dele, se com as amantes funcionava, o problema era a rainha e não ele. E com esse discurso, em 1533, ele decide anular o casamento com a mãe de Maria, Catarina de Aragão, para se casar com Ana Bolena, alegando que estava sendo castigado por Deus por ter se casado com a esposa de seu falecido irmão. E para você que não entendeu nada, eu sugiro que você vá no meu canal e assista o vídeo da Catarina de Aragão e sua trajetória como rainha da Inglaterra, como também primeira esposa do rei Henrique VIII, para você assimilar um pouco do que estava acontecendo na Inglaterra naquela época. E com a fonte Vozes da Minha Cabeça, Henrique decide pedir ao Papa a anulação do casamento. Porém, ele nega. E enfurecido, Henrique cria sua própria igreja, onde ele é o centro de tudo e tudo é liberado para ele, inclusive o divórcio. Mas a igreja dele foi fundada sobre os preceitos da reforma protestante de Martinho Lutero. Henrique, totalmente convertido a essa nova religião, funda a Igreja Anglicana e se casa com Ana Bolena, e dessa forma é excomungado da Igreja Católica. E de agora em diante, os seus súditos, toda a Inglaterra e agregados, vão se curvar à nova religião e à sua nova rainha. E quem não aceitar vai ser convidado a ser desvivido bem à moda do século XVI. Maria Tudor e nem sua mãe Catarina de Aragão aceitam as mudanças de Henrique. Como ele não podia se livrar das duas por conta da ligação delas com a Espanha, que era aliada da Inglaterra, ele decide separá-las e tira o título de Princesa de Maria. Porém, a criança que não chorava estava guardando tudo para se vingar mais tarde. Anos mais tarde, Catarina de Aragão falece sem ver sua filha. Isso deixa Maria muito mal. Além do que, a reforma de seu pai está gerando um caos na Inglaterra, tirando a vida até de pessoas que ela adorava, só pelo fato de não se renderem à nova igreja de seu pai. Maria, agora chamada de senhora e não mais de princesa, vê seu pai todo ano trocando de esposa, assim como troca de roupa. Se bem que naquela época ninguém trocava de roupa, né? Em 1547, seu pai finalmente falece antes de desviver a sua última esposa. E quem sobe ao trono é o seu único filho homem, Eduardo VI, um menino de 9 anos que tem a saúde muito debilitada. O menino viveu só até os 15 anos de idade, o que estava dentro da expectativa de vida do século XVI. E como um bom irmão mais novo que odeia a irmã mais velha, ele deixa uma prima que não tem nada a ver na linha de sucessão. Mas obviamente isso não foi ideia dele. Afinal de contas, ele só tinha 15 anos e nem saía da cama. Essa decisão foi incentivada pelos conselheiros do rei, que temiam que Maria subisse ao trono, restaurasse o catolicismo na Inglaterra e se casasse com um homem estrangeiro. E foi exatamente isso que aconteceu. Maria era muito popular na Inglaterra e tinha muitos aliados católicos que a ajudaram a reivindicar o trono da Inglaterra.
que era seu por direito. E em 1º de outubro de 1553, ela foi coroada Rainha da Inglaterra. E assim como as cerimônias de monarcas masculinos, ela recebeu espadas, esporas e cedros. Mas a sua popularidade caiu quando aos 37 anos ela se casa com o filho do seu primo, Felipe II da Espanha, provando que ela era uma verdadeira Habsburgo, sempre se casando com os parentes. E assim ela inicia sua perseguição aos protestantes. E assim como o pai dela, quem não aceitasse a nova religião virava churrasquinho, o que ficou conhecido como perseguições marianas, onde ela chegou a desviver 300 pessoas na fogueira, e isso pegou muito mal até para os católicos. Um dos líderes protestantes, Thomas Cranmer, chegou a aceitar o catolicismo e mesmo assim, ao contrário dos outros que ela perdoou, ela o mandou para a fogueira. E o motivo? Ele foi o responsável pela anulação do casamento de sua mãe Catarina com seu pai Henrique. E sim, gente, ela estava guardando toda essa vingança para ela. Depois de alguns anos casada com um homem que mal vivia na Inglaterra, 2 gravidez psicológicas e sua impopularidade com o povo, Maria foi ficando cada vez mais sozinha e depressiva. Ela acabou reconhecendo Elizabeth, sua irmã mais nova, como sua sucessora e faleceu de câncer aos 42 anos em 1558. Mas afinal de contas, a primeira pessoa a odiar crente foi ou não tão cruel como as pessoas diziam? E a resposta é não. Ela seguiu exatamente o padrão de qualquer monarca daquela época. A sua fama de cruel vem de escritores protestantes que estavam em alta no reinado de sua irmã mais nova, Elizabeth, que também era protestante. E até hoje a Inglaterra é da Igreja Anglicana, a mesma que o Henrique VIII criou, baseado nos preceitos protestantes de Martinho Lutero. E se você gostou dessa história cabulosa, não se esqueça do like, da sua inscrição, e eu te vejo no próximo vídeo e tchau!